Vai cantar, Leandro? Não mais. Gravando. Sorry. Vamos lá. Nossa, vamos lá. Pronto. Eu parei para ficar aqui. Tá me vendo? Boa noite, gente. Boa noite. Sou a Gabriele Leon. Nós vamos falar sobre Walt Whitman. What you do? Pode passar. Vou falar um pouquinho de quem foi ele, né, para mim. Sobre o que a gente estudou também. Ele ficou conhecido, um autor norte-americano, por ser muito influente. Ele ficou conhecido também como o pai dos versos livres. Ele era autorista, ele era jornalista, ele foi carpinteiro, foi enfermeiro. Ele escreveu obras que falavam sobre a vida, falavam sobre a paixão, falavam sobre a euforia, a alegria. Ele prezava muito pela vida, pela natureza, pelas partes boas. Ele não era pessimista, ele era bastante otimista, né? Falar um pouco sobre a trajetória dele. Walt Whitman nasceu em 31 de maio de 1819, na vila de West Hilly, em Long Island, Nova York, aproximadamente 50 milhas do leste de Nova York. Ele era o segundo ou oitavo filho. O pai de Whitman era descendente de inglês e sua mãe holandesa. Mais tarde na vida, ele se referia aos seus ancestrais como tendo sido os primeiros colonizadores de Long Island. Islands. Uhum. Em 1822, quando o Wharton tinha 2 anos, a família de Whitman mudou-se para Brooklyn, que ainda era uma cidade pequena. Whitman passaria a maior parte dos próximos 40 anos de sua vida no Brooklyn, que se tornou uma cidade próspera naquela época. Depois de terminar a escola pública no Brooklyn, Whitman começou a trabalhar aos 11 anos. Isso demonstra que ele teve ele tinha problemas financeiros, né? Uma criança começa a trabalhar com 11 anos, eles tiveram bastante problemas financeiros. Ele era office boy, ele foi o primeiro trabalho office boy de um escritório de advocacia, antes de se tornar aprendiz e professor de um jornal. No final da adolescência, Whitman trabalhou por vários anos como professor na zona rural de Long Island. Em 1838, ele fundou um jornal semanal na sua cidade natal. Ele relatou e escreveu histórias, imprimiu o jornal e até mesmo entregou a cavalo. No início da década de 1840, ele ingressou no jornalismo profissional, escrevendo artigos para revistas e jornais em Nova York. Então, assim, a vida dele, assim, não foi das melhores, né? O pai sempre teve, digamos assim, um ramo, só que nada muito próspero, assim. Então, ele sempre estava mudando de ramo. E aí, o Whitman, ele não teve uma boa escolaridade, ele parou cedo de estudar, e ele teve que começar a trabalhar, né? Ele começou a carteira, depois de carteira ele começou a trabalhar com advogado, né? Ele trabalhava na fotografia, né? E aí, em seguida, ele se encantou pela questão do jornalismo, né? Ele ainda deu aula, mas aquilo não era o que ele queria fazer, né? E aí ele começou a escrever artigos para o jornal e tudo mais, ele começou a publicar isso e ficou muito conhecido não como poeta, mas como jornalista. E aí, em 1985, então, publicou a primeira edição de Folhas de Help, que é a tradução em português brasileira,
o livro era em comum, pois os 12 poemas, não era 12 ou 13, pra mim, assim, incluía, não tinha um título e nem era escrito em tipos, em parte pelo próprio Whitman, que mais pertencia à prosa do que poema, né? E aí, poesia. Então, ele escrevia o livro Grass, mas ele não colocava o nome dele, né? Ele não marcava esses diversos livros sobre a obra dele, né? E aí, enfim, Whitman tinha escrito prefácio longo e notável, essencialmente se apresentava como um bardo americano para o frontispiece. Ele escolheu uma gravura de si mesmo, vestido como um trabalhador comum, porque ele queria muito passar essa característica que ele estava falando com pessoas comuns, né? Então vocês viram aqui a imagem dele, que geralmente os escritores é bonito, todo bem vestido, e ele optou por mostrar que é um homem super comum, então. E aí ele escreveu, né? Ele escolheu tudinho que faz parte do livro. E, curiosamente, a página onde eu li, talvez tenha sido por engano, não tinha o nome do autor. O poema da edição original foram inspirados nas coisas que o Whitman achava fascinantes, as multidões de Nova York, as invenções modernas que maravilhavam o público e a política barulhenta dos anos 50, de 1850, enquanto Whitman aparentemente esperava se tornar a poeta do homem comum, o seu livro passou despercebido. Ele lançou esse livro, mas não teve sucesso no livro dele. Só que aí, no entanto, o livro atraiu um grande fã, Whitman admirou o escritor e palestrante Humphrey Waldo Emerson, que foi muito importante para ele, que ele parece que enviou uma cópia para o Emerson, e o Emerson achou aquilo incrível, muito maravilhoso. E, inclusive, na outra edição que ele lançou, ele logo colocou a carta que o Emerson tinha mandado para ele, para tipo, dar uma moral. Assim. Então, as pessoas vão ler, porque tem Emerson falando sobre o livro, e ele lançou a segunda versão. E aqui, o Whitman produziu 800 cópias de primeira edição do livro Grass, e no ano seguinte publicou a segunda edição, que continha 20 poemas adicionais. Então, ele sempre ia escrevendo, ele ia readaptando, né, o que ele achava que precisava, ele sempre ia lançando, porque ele queria que as pessoas lessem esse livro, porque algumas pessoas falam que quando tocava o livro, tocava no homem, né? E aí ele fez um livro pequenininho, né? Assim, para as pessoas lerem, assim, vão na praça, vão ler um pouco sobre ele e tudo mais. E aí o livro foi lançando, e o Whitman viu como trabalho da sua vida, em vez de publicar novos livros de poema, ele começou uma prática de revisar os poemas do livro, adicionar novos e edições sucessivas. A terceira edição do livro foi publicada por uma editora de Boston, Thayer e Eldridge. Whitman viajou para Boston a passar 3 meses em 1860, preparando o livro que continha mais de 400 páginas de poesia. Alguns poemas da edição de 1860 se referiam à sexualidade, e, embora o poema não fosse explícito, eram controversas. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que nem tinha esse termo de homossexualidade, homossexualismo, mas ele já falava da relação do homem com a mulher e da relação do homem com o homem. Então, era assim, uma questão mais de brother, assim. Então, e ele sofreu muitas críticas por causa disso. Sim, realmente, ele sofreu muitas críticas. E o primeiro livro foi muito polêmico, né? Porque ele falava muito sobre sexo, assim, sobre sêmen, sobre as partes íntimas, né? Do corpo da mulher, do corpo do homem. E ele falava essa relação também do homem. Então, por isso que ficou muito foi algo explícito, né? Também. Então, ele ia só readaptando algumas coisas, né? E acrescentando mais poesias. Ao final da guerra, que Whitman, ele viveu a pré-guerra, ele foi para a guerra em si, trabalhar como enfermeiro, e após-guerra, né? E depois da pós-guerra que ele viu essa questão.
No final da Guerra Civil, Whitman encontrou um emprego confortável trabalhando como escritório em um escritório do governo em Washington. Isso acabou quando recém-instalado Secretaria do Interior, James Hallam, descobriu que o seu escritório empregava um turno de folha de réu. Com a intercessão de amigos, Whitman conseguiu um outro emprego federal, desta vez servindo como um escrivão no Departamento de Justiça. Ele permaneceu no trabalho do governo até 1874, quando problemas de saúde levaram à renúncia. Né? Ele teve um problema, eu não sei direito se era paralisia, alguma coisa assim, do tipo que ele teve. Foi paralisia. Foi, né? Os problemas de Whitman com Hallam, na verdade, poderiam tê-lo ajudado ao longo do prazo, pois alguns críticos vieram da sua defesa. Conforme na edição posteriormente, Olivia Grass apareceu, Whitman ficou conhecido como o bom poeta cinzeiro da América. E aí ele recebeu super críticas, ele foi reescrevendo seu livro, e o livro falava muito assim sobre um novo caminho para a gente se guiar, no caso, na época, né? No contexto dos americanos se guiar, né? Então ele falava sobre as pessoas, sobre o dia a dia, sobre a questão de todos serem iguais, né? Então eu percebendo assim, eu via que ele tinha uma visão muito futurista, assim, super claro que naquela época era muito machista, misógino, enfim. Ele tocava em questão de como o corpo do negro também, né, que era muito criticado, mas os especialistas falam que o único erro do Walt foi justamente a questão da escravidão, né, porque ele falava sobre a escravidão, né, mas ele tinha medo da liberdade, da 100% liberdade, né, porque ele, sei lá, ele achava que alguma coisa ia acontecer depois que liberassem todos os escravos e tudo mais. E aí, atormentado por problemas de saúde, o Whitman mudou-se para Camden, Nova Jersey, em meados de década de 1870, quando ele morre em 26 de março de 1892. A notícia da sua morte foi amplamente divulgada no The San Francisco Chronicle, em um obituário publicado na primeira página do jornal de 27 de março de 1892. A última versão que ele lançou foi entre 1900, foi 1900, não foi, professor? E 71 e 72, que foi Leaves of Grass no leito de morte. E aí, ele escreveu cedo na vida, ele decidiu que sua missão, ele está falando acho que sobre o irmão dele, ser pregar o evangelho da democracia e do bom homem natural, e ele se educou para o trabalho, passando todo o seu tempo disponível entre os homens e mulheres, ao ar livre, absorvendo si mesmo a natureza, caráter, arte e, na verdade, tudo que construiu um universo eterno. A poesia de Whitman foi revolucionária, tanto no assunto quanto no estilo. Embora considerada excêntrico e controverso, ele acabou se tornando conhecido como o bom poeta cinza da América. Quando ele morreu em 1892, isso. A sua morte foi noticiada, a gente acabou de falar sobre isso, né? Então, ele foi reconhecido assim também, mais assim, depois da sua morte, né? E ele inspirou muitos outros artistas, inclusive autores brasileiros, que segundo uma pesquisadora falar que tinha um brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, que trabalhou com ele e tudo mais, e ele já falava sobre essas questões que a gente conversa hoje, ele já tentava quebrar tabus, mesmo que era difícil, né? Porque era uma sociedade muito patriota, mas ele tocava nas questões de gênero, questões da raça, questão da orientação sexual, né? Ele queria ser uma sociedade para todo mundo, então ele tocou muito sobre isso e de uma forma bem detalhada, assim, e que hoje é uma história super interessante para todo mundo ler. E é isso que nossas referências.
Interessante também falar que ele é um exemplo de pessoas que conseguiram se superar, né? Como ele tinha muitas dificuldades financeiras, isso não foi um empecilho para ele conseguir seguir na carreira dele, né? Acho que isso é muito importante para a gente trazer hoje, comparando com hoje. Tem muitas pessoas também que não têm todo aquele auxílio na educação, mas que conseguem o que almejam. E o legal foi que o emprego dele, né, na tipografia, que deu um acesso para ele à biblioteca. Então, desde aí que ele se apaixonou em ler, em escrever e tudo mais, e daí começou a ajudar lá no jornal, fazendo artigos. Vamos tentar entender esta situação, né? Bem, o Whitman, ele é considerado o poeta mais importante da literatura americana. A Emily Dickinson, como nós falamos ontem, ela é considerada o pai da literatura, da poesia da literatura americana. Então, no caso, seria a precursora, né, dessa poesia na literatura americana. Mas o Whitman, ele teve melhores poesias, né? Então, ele é considerado mais importante, um poeta mais importante do que a Emily Dickinson. E neste momento aí, nós já estamos chegando praticamente ao final da era transcendentalista, né? Então já é aquele momento em que as pessoas estão realmente se voltando para a vida real, quer dizer, esquecendo um pouco aquela coisa de transcender, né? De contemplar, de meditar, de refletir para crescer e ir buscar esse crescimento nas experiências da vida real. Tanto que o Whitman, ele não escreveu isso aí, na verdade, é uma coletânea de poemas, Leaves of Grass, não é um poema só. E, na verdade, ele não escreveu isso de uma vez. Ele foi tendo as experiências, né? Foi experienciando a vida e, conforme ele ia absorvendo as experiências, ele ia expandindo o Leaves of Grass. E alguns autores não acham que esse nome Folhas da Erva ou Folhas de Erva seja a melhor tradução, tá? Alguns dizem que seria melhor dizer folhas secas, né? Ou folhas da relva. Enfim, isso aí é uma questão realmente individual, né? É isso. Pois é. Então, ele já é aquele poeta, aquele escritor, aquele autor que está no meio do povo, vamos dizer assim. Então, não tem aquela coisa de cabana no mato, não tem beira do lago, né? Não tem mais aquela coisa de você ficar fechado no seu quarto escrevendo, né? E, enfim, se não tem mais aquele retiro. Agora ele vai para a guerra, né? Ele se voluntaria para ser um elemento de ajuda na guerra, né? E outras experiências que ele vai tendo, apesar de ele reverenciar a natureza, apesar dele reverenciar a religião, a individualidade, que eram ainda resquícios, né, do transcendentalismo, ele não assume essa postura transcendentalista, ao contrário. E vamos dizer assim, é fácil da gente entender por quê. Primeiro, as pessoas já não estavam acreditando muito naquela filosofia transcendentalista. E também o mundo já estava sofrendo outras modificações.
a Revolução Industrial estava mais forte, mais intensa. E aí, claro, se o mundo está progredindo materialmente, as pessoas querem usufruir desse progresso, certo? Querem ter acesso a esses bens materiais e a essas situações todas, a esse desenvolvimento todo. Então, ninguém vai pensar em meditação, em reflexões, em contemplações, que era o que o transcendentalismo pregava. E aquilo foi, então, começando a ficar obsoleto, segundo plano, entendeu? Sem importância. E já nesse momento aí, nós estamos tendo essa transição. Como vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu mostrar para vocês as características do realismo, que é muito fácil a gente entender o realismo. O que é o realismo? É o real, certo? É a realidade, é a produção literária baseada na realidade da vida. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo virando materialista, está todo mundo virando racional, está todo mundo virando frio. Então, isso vai se refletir nos escritos e na produção daquela época. Então, é muito simples, tá? Essa passagem, ela é facilmente compreendida. Vocês sabem, né, que se eu estou vendo aqui que tem o Ford, né, que eu tenho condição de comprar um carro bom, de me locomover mais rápido, eu não vou ficar meditando dentro de casa enquanto meu vizinho compra carro, compra televisão, compra rádio, compra isso, compra aquilo. Então, houve essa transição. Mas o Whitman, ele tem resquícios do transcendentalismo, tanto que vocês viram aí os dois dizerem que ele tem uma carta, ele recebeu uma carta, né, sendo elogiado pelo Emerson, certo? Só que as coisas mudam, né? Ninguém fica parado no mesmo lugar, especialmente a literatura. Então, ele tem resquícios do transcendentalismo, mas são já mínimos. Esses resquícios que ele tinha eram mínimos. E ele é hoje considerado o poeta mais importante da literatura americana, porque a poesia dele era uma poesia que vinha da vida real, vinha daquilo que ele experimentava, era ele experimentando. Não era como, por exemplo, a Emily Dickinson, que ouvia alguém dizer alguma coisa, que alguém contava para ela uma história, né? Que ela ouvia uma notícia no rádio e então criava as obras dela, lá no quartinho dela escondida. O Whitman não, era ele vivendo aquilo. Era ele representando aquilo que ele estava vendo. É muito diferente, né? As circunstâncias da poesia são muito diferentes. Escritos. Não, justamente. Ele tinha uma certa, apesar das circunstâncias de vida, vocês começam a perceber que já não há mais aquele desequilíbrio, né? Aquela maluquice, aquela perturbação que aconteceu lá atrás no romantismo. Agora as pessoas estão mais equilibradas, mais racionais, né? E aí isso se reflete na literatura, porque a literatura fica mais, vamos dizer assim, retilínea, fica mais uniforme, fica mais substanciada. Então, você às vezes tem aqueles delírios, né? E aí escreve. Mas se você vivenciou aquilo e depois escreveu, você coloca uma riqueza maior naquilo que você produziu. É óbvio, né? Então, foi isso que aconteceu com o Whitman, certo?
de contato com as pessoas, com Os fatos. Uhum. Então, realmente é possível ele ficar com essa hora de que homem de um sair da filha e ficar enrolado na minha casa. Ele não, como jornalista, ele não podia fazer isso, né? Mas ele podia, por exemplo, né, receber as notícias por terceiros e não ir lá ver os fatos. Ele vai dar. Ele vai ter que ver lá. Mas, por exemplo, ele não precisaria ter se voluntariado para a guerra. E ele se voluntariou, porque ele queria ver a guerra, né? Então, essa é uma característica. Naquela época não era assim, né? Tão fácil, mas podia. Mas eu acho que é isso que eu ia dizer agora. Essa característica era dele, do Whitman, entendeu? Ele queria vivenciar aquilo, ele queria experienciar aquele fato para depois, então, escrever. E o fato dele ser jornalista trouxe um pouco mais de racionalidade para as obras dele. Por isso, elas foram melhores do que as da Emily Dixon, entendeu? Nessa época não pegava Pois é, mas olha só, eu acho que naquela época não era uma obrigação, a não ser que você fosse recrutado. Mas o teu pai, por exemplo, podia te alistar, podia te obrigar a ir para a guerra. Agora, você ser obrigado a ir por conta própria, vamos dizer assim, ou por uma chamada, só se fosse uma questão de guerra, por exemplo, entendeu? De uma questão mais, como foi o caso da Segunda Guerra, onde muita gente se alistou para se salvar de morte, de fome, de miséria, né? Mas não havia essa obrigatoriedade como tem hoje, por exemplo, em alguns países, né? Aqui no Brasil, você é obrigado a se alistar e se apresentar, mas em outros países, não. Nos Estados Unidos, você não é obrigado a servir. Então, ele, como eu estou dizendo, isso era uma característica dele, ele quis, entendeu? Não teve pai obrigando, não teve... Teve o irmão participando, mas ele não era obrigado a acompanhar o irmão, mas ele foi para que ele queria ver a guerra, entendeu? Talvez o senso de jornalista dele tenha impedido ele a fazer isso, né? Mas eu acho que foi mais realmente o que... justamente, entendeu? E também aquela coisa, né? Por que eu tenho que ficar trancado em casa sem ver os fatos, sem ver a vida, sem experimentar as coisas para poder produzir? Não, eu quero ir lá ver. E aí começou a haver essa guinada, vamos dizer assim. que poderia até ter, né, como um caminho também para produzir. Mas foi isso que aconteceu, entendeu? Não foi só a guerra, mas com certeza, com certeza. Tanto que ele foi aumentando a obra à medida em que ele foi tendo as experiências, entendeu? E isso também é uma característica que nós vamos já ver agora no realismo, tá? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida e nem nenhuma outra pergunta, nós vamos passar para analisar um pouco o realismo, tá? Que não é muito complicado, nem tem muita coisa a se dizer, mas alguns fatos são importantes para a literatura, tá? E é isso que nós vamos ver agora. Esse material está lá na plataforma, tá? Então, depois vocês podem ler lá se quiserem, certo? Bem, deixa eu...
Realismo. Tá. Então, olha só. O que era que estava acontecendo nesta época, tá? Que vocês acabaram de ver já aí, junto com a obra do Whitman. Havia uma guerra civil em curso, certo? Que era a tal da Guerra de Secessão. Então, o que era que estava acontecendo além da guerra? A Revolução Industrial, que teve como consequência o quê? O progresso da ciência, o progresso da educação, o progresso na saúde. Então, uma série de coisas que contribuíram para tornar a sociedade mais realista, certo? Então, aí não havia mais tempo para você viajar na maionese, tá? Senão você ia deixar a vida passar e você ia perder o trem. Agora, você tinha uma guerra civil com uma injustiça social como consequência. E foi aí, por causa desse progresso todo e por causa da Revolução Industrial, que surgiram os primeiros magnatas, os primeiros milionários, tá? Como, por exemplo, o Rockefeller. Então, ó, começava a haver circulação de dinheiro, tá? Você começava a sentir que a vida material também era boa. Então, aquela coisa de espiritualidade foi começando a ficar em segundo plano, tá? Aí, olha, muita coisa apareceu aí, as rodovias, nas ferrovias, o telégrafo, tá? O telefone, o Graham Bell, aquele pessoal todo fervilhou. Então, a sociedade, ela se tornou materialista, tá? Ou ela estava se transformando de espiritualista em materialista. Então, o espiritual deu lugar ao material, ao físico, ao dinheiro, né? Ao progresso. E aí é óbvio que as obras também vão ter esta direção, tá? Então, aí é a vida real, é aquilo que você está vendo ali acontecer na sua frente. Então, não tem mais viagem, tá? Agora é o que você está realmente experimentando e vendo, tá? Então, nós tivemos aí o período do realismo, ele é caracterizado por um progresso muito grande na sociedade, especialmente na indústria, na saúde e na educação. E dentre todos esses, tá, a educação foi o mais forte deles, porque começaram a surgir os gênios, né? Começaram a surgir as invenções. Então, você teve aí a penicilina, por exemplo, certo? Então, as descobertas científicas importantes, começaram a aparecer na sociedade americana, tá? E, com isso, o desenvolvimento da educação, as grandes universidades, as grandes investigações científicas, as grandes descobertas, tá? E o grande expoente deste movimento, deste momento literário, vocês conhecem muito bem, recebe o nome de Mark Twain, tá? Então, ele vai ser um dos grandes escritores dessa época, tá? Muito bem. E o que foi o realismo? Uma reação, claro, né, e evidente ao romantismo e ao transcendentalismo. Acabou aquela coisa de espiritualidade. Esquece isso, deixa para lá. Isso não te leva a lugar nenhum. O romance, a novela, né, o romance-novela, tá? Então, vocês lembram lá atrás da The Power of Sympathy, do William Hill Brown,
Lembram? É mais ou menos a mesma coisa que a gente voltou até aqui. Claro que de uma forma mais densa, né? Mais elaborada, tá? Mas é aquele tipo de coisa lá, certo? Aquilo lá era uma realidade, né? Porque foi o que ele viu no vizinho, não é? Vocês lembram que a gente falou aqui que foi ele viu lá o vizinho passar por aquilo e aí produziu aquilo numa obra. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui, tá? E vocês prestem atenção porque os autores, eles não quiseram mais saber de romantismo, nem de transcendentalismo, de espiritualidade, nem de sofrimento, nem de punição. Tudo que tinha a ver com o emocional, com o espiritual, passou a ter segundo plano, passou a ser secundário. Aqui é a razão, é o racional. Está vendo? Aquilo ali é uma tomada, transmite eletricidade. Então, é aquilo ali que eu vou escrever, que aquilo ali é uma tomada e transmite eletricidade. Certo? E aí, o que é que aconteceu? Passaram a descrever as coisas do cotidiano. Certo? Aquilo que eles estavam vendo no cotidiano, certo? As pessoas comuns, o cotidiano, certo? Os lugares, o real, aquilo que se via realmente, tá? Então, isso era o realismo, certo? Isso era o realismo. Professor, o que significa aquela palavra growth? Growth was the application. Growth. Growth, crescimento, tá? Então, o que aconteceu, gente? Olha, é simples da gente entender. Esquece o espírito, tá? Esquece o espiritual, esquece a intuição, esquece a espiritualidade. Quer dizer, esquece não, deixa em segundo plano. E passa a enxergar o real, aquilo que os teus olhos estão vendo. E daí o nome realismo, certo? Claro que isso tem um efeito, né? Tem uma consequência nas obras, porque a realidade, ela nem sempre é boa, ela nem sempre é agradável, né? Então aí as obras também começaram a mostrar uma realidade que era um pouco ou um tanto quanto desagradável. Certo? Tu vais ter isso quando nós falarmos da Beat Generation. Aí sim teve um choque cultural muito grande, porque aquela coisa do Woodstock, do Hair, né, dos Beatles, né? Então aquilo foi um choque, porque foi uma coisa assim, foi um extremo para o outro. Entendeu? Aí começou aquela coisa de você não querer mais usar roupa. Roupa. Maconha, cabelo comprido, Aí um pouco do padrão. Não é o padrão, os preceitos sociais, aquela coisa da sociedade, olha, tu precisa te vestir direito, assim, tu não pode ir para um lugar de qualquer jeito, entendeu? Não pode estar sempre de sandália, tem que tomar banho, tem que cortar o cabelo, isso aí foi tudo eles esqueceram tudo isso, entendeu? Não, é tudo beleza, né? Paz e amor, sexo livre, vamos viajar para cá, vamos andar para lá, entendeu? Aí, por exemplo, aí foi um choque cultural. Foi. E foi uma coisa tão forte que até hoje você tem
comunidades que continuam a ter esse tipo de comportamento. Os hippies são um exemplo disso. Os ciganos, entendeu? Então, não sei se vocês já perceberam, eu já falei isso para vocês, mas não sei se agora já dá para vocês verem com clareza que a literatura americana vai e desce. Aí, daqui a pouco, vai de novo. Aí, desce de novo. Justamente. É o equilíbrio natural das identidades, né? Então, a situação é essa, vamos atrás dela, entendeu? E no caso aí dessa Beat Generation, e também, mais tarde, né, também teve a Lost Generation, quer dizer, quando surgiu a Segunda Guerra, ficou todo mundo desorientado, desmotivado. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas essa Beat Generation é o Woodstock, é os Beatles, é Hair, aquela coisa toda do pessoal, sabe, não me perturba, não me traz problema, é tudo maravilha. Bom, então, o maior expoente, né, desse momento aí do realismo foi o Mark Twain, tá? Vocês vão falar sobre ele aí no seminário, mas o nome real dele não era esse. Ele usava um pseudônimo para escrever, tá? E o nome dele era esse aí que vocês estão vendo, Samuel Langhorne Clemens. Claro que isso aí não é nome que se apresente numa obra literária, né? Então, ele mudou e usou um outro nome. Enfim, ele também foi assim, trabalhou no navio, viajou muito, né? Conheceu muitas realidades diferentes dentro do próprio país, certo? E ele escrevia sempre lembrando dessas coisas que ele viveu na infância. Tá? Vocês vão ver, né, The Adventures of Huckleberry Finn, The Adventures of Tom Sawyer, tá? São rememorações das experiências que ele teve na infância, certo? Então, daí as obras dele, né? Sendo que nós vamos ver aqui no seminário as duas mais importantes, que são The Adventures of Tom Sawyer e The Adventures of Huckleberry Finn. São essas as duas obras do Mark Twain que nós vamos estudar. Lá na plataforma, vocês têm mais 2 materiais sobre o realismo, além do que está lá na tarefa, tá? Que é um texto. Então, para vocês terem uma ideia bem fechada desse período e desse momento literário. Mas, basicamente, é isso. Revolução Industrial profunda, progresso na ciência, progresso na saúde, progresso na indústria. As pessoas, então, começaram a dizer assim, eu não quero mais transcender, certo? Porque isso não me leva a lugar nenhum. Eu agora quero usufruir do meu progresso, ou desse progresso aí que está palpável para mim. Só que isso, às vezes é bom, às vezes não é. Isso, às vezes, traz, por exemplo, problemas sociais. Então, vocês lembram que, nessa época aí, o Karl Marx acabou estabelecendo aquelas divisões de classe, né? Aquela coisa do capital e do trabalho. E isso vai aparecer aí nas obras do Mark Twain. O empregado e o patrão. Quem manda e quem não manda. Que tipo de relação devem ter? É isso. Então, vocês vão perceber que essas duas obras aí, The Adventures of Tom Sawyer e The Adventures of Huckleberry Finn, elas mostram uma mazela social dessa diferença de classes, que é uma consequência dessa sociedade materialista, né? Industrializada, certo?
que é o que nós temos hoje na vida da gente. Quem é que hoje não quer ter um celular, não quer ter um computador, não quer ter um carro, não quer ter isso, não quer ter aquilo, né? Só quer usar jeans, certo? Se aparece alguém que não corta o cabelo, que não faz a barba, né? Que anda de qualquer jeito, as pessoas começam logo a dizer, "Ih, olha, por exemplo, às vezes, hoje em dia, né, as pessoas, as empresas não empregam pessoas que usam tatuagem, que usam piercing, que usam brinco. Já melhorou muito, mas ainda existem aquelas que não querem saber disso. É? Fui militar? Não, militar não. Não. Tá certo, gente? Então, vocês deem uma olhada lá no material do realismo que está na plataforma, tá? E vejam se vocês querem ainda, na próxima aula, fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma dúvida, certo? Mas eu acredito que vai ficar bem claro para vocês o que é o realismo, certo? Que me parece ser bastante semelhante ao que aconteceu em todas as literaturas do mundo nesse mesmo período. Porque foi influenciada, todas as literaturas foram influenciadas por esses fatos que estavam acontecendo, especialmente nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eu acho que foi quem melhor absorveu essas condições do progresso industrial, entendeu? Talvez tenha sido quem melhor soube aproveitar isso daí. Na minha opinião, pelo menos, né? O que não é o caso da literatura, porque, como eu estou dizendo para vocês, a literatura, ela mostrou tudo isso, mas ela também mostrou essa realidade que podia ter mazelas, e não apenas coisas boas, entendeu? Que é um retrato da realidade, né? Certo? Ok, senhores? Então, muito obrigado pelo seminário de vocês, pela participação. Nos veremos amanhã, sem falta. Eu vou sentar na primeira cadeira, porque eu quero ver as declamações, as músicas. Não, vai.